Olá, estamos começando mais uma semana especial do programa Aras e Raças para todo o Brasil. Nessa semana nós viemos até Tanabi, no interior de São Paulo, para conhecer o Aras Felicidade do criador Marcel Hortolã. Confira! A criação dos cavalos da raça Quarto de Milha é a realização do segundo sonho de Marcel Hortolã. O primeiro, ele concretizou ao jogar futebol profissionalmente por 15 anos. Passou por times importantes como o Cruzeiro, o Santos e até por clubes no exterior. Hoje, seleciona a raça para a modalidade dos 3 tambores, mas o início de sua atividade rural começou com o gado leiteiro e a borracha das seringueiras. Nós começamos aqui com essa propriedade em 2004. A princípio a ideia era mexer com borracha, látex, esse tipo de coisa. E eu e meu pai, no começo, tínhamos algumas vacas aqui de leite. E no começo, meu pai foi empolgando com essa situação. Acabou que aqui tinha mais de 30, 40 vacas aqui de leite. E a gente ficou mexendo com isso. A seringueira, que foi o início de tudo. Marcel decidiu ter uma propriedade rural quando ainda estava jogando bola. A partir daí, com a ajuda de seu pai, Marcel passou a criar gado leiteiro. Com o tempo, a criação de vacas de leite deu lugar aos cavalos. Começava aí a transformação do sítio Felicidade em Aras. Chegou um determinado tempo que eu e meu pai nós vimos que não tinha condição de ficar mexendo com leite, era muito difícil aqui. O tempo é muito seco, não tinha pasto e a gente ficou, as vacas sentiam demais. De lá pra cá, eu comprei uma primeira égua e eu sempre gostei muito de animais, desde criança, tinha amigos. Até me aventurei a montar em boi, assim, de brincadeira, e acabou que eu caía muito rápido dos bois e então, decidi parar, né? Então eu sempre tive esse contato com a zona rural. Pessoas da minha família também tinham propriedades e tudo, então eu sempre gostei muito. Então decidimos comprar uma égua e outra, e de 2007, 2008 para cá a gente veio mexendo com os cavalos, e hoje assim eu gosto muito da reprodução, eu gosto muito de ver o potro nascendo, principalmente na linhagem de corrida, que é o que a gente se especializou, né? A partir do momento que Marcel decidiu criar os cavalos da raça Quarto de Milha, foi necessário refazer toda a estrutura do criatório, até então voltada para a pecuária. A gente tinha aqui curral mesmo assim, para gado, para vaca, bezerro. Então a gente tinha algumas baias, mas era uma estrutura assim que não atendia o que a gente precisava, sabe? Então, assim, eu agradeço a Deus que, assim, eu tenho até mais do que eu mereço, assim, porque Deus foi tão bom comigo que através do futebol eu pude investir aqui, sabe? Pude construir essa estrutura. Não é uma coisa, assim, astronômica, mas é o que a gente precisa aqui. A gente prioriza pela qualidade e não quantidade de animais. Então, a gente quer ter qualidade na produção. Então, a gente tem as baias, tem os alqueires que plantamos de Tifton, que precisa, né? O João, nosso funcionário, treina muito bem na doma os cavalos e também depois encaminhando para o tambor. Então a gente precisou realmente assim de um investimento assim bastante pesado para poder organizar tudo, porque nós desmontamos o que era para boi, gado, vaca, essas coisas, para montar para o cavalo Quarto de Milha, né? No início, foi um pouco difícil convencer o pai a se desfazer das vacas e a demolir o curral para dar lugar às baias, piquetes, redondel e toda a estrutura que seria necessária para criar os equinos. Mas depois de muito bate-papo, seu pai aceitou a mudança. E nessa parte do curral, meu pai ele gostava muito de mexer com essas vacas, né? E quando foi para vender essas vacas, e eu falei pro meu pai que ia ter que desmanchar o curral, isso aí foi uma discussão. Começamos, ele não queria vender, não, deixa as vacas aí, já tem a estrutura pronta, e ele gostava muito porque ele vinha diariamente aqui, acompanhando essas vacas leiteiras, acompanhando o leite, acompanhando, né? Então eu falei, pai, mas chegou um momento que pra gente mexer com os cavalos, nós vamos ter que destruir tudo esse curral aqui, vamos ter que mexer no barracão. Então foi assim. E assim, o pessoal mais antigo não é fácil. Foi uma coisa na cabeça, ele queria continuar,
Mas eu falei que não, e aí depois ele acabou cedendo. Desde que optou por criar cavalos, Marcel Hortolã não teve dúvidas. A raça seria o quarto de milha. No começo, o criador comprou cavalos de linhagem para trabalho e para corrida. Com o passar do tempo, ele decidiu selecionar apenas os animais para tambor. Mesmo assim, ainda tem alguns animais de trabalho para dar o que ele chama de choque nos acasalamentos. No começo, eu não tinha definido ainda o que eu ia fazer. E acabei, assim, entre aspas, comprando alguns animais que não era o que eu queria. E por isso até atrasou um pouco, né? A nossa intenção, que era mexer com o tambor, acabou atrasando a criação, porque eu tive animais que tive que acabar vendendo, bons animais para trabalho, para boi, mas não para o que eu queria, sabe? Até tenho alguns animais hoje, porque o pessoal gosta de fazer o famoso choque, que se diz, que é a corrida com trabalho, que dá muita coisa boa para o tambor também. Então a gente tem alguma coisa de linhagem de trabalho. Mas a especialidade do Aras hoje é a corrida, é o tambor. A gente tem o treinamento, alguns animais fora treinando e aqui também no Aras treinando, específico para o tambor. Atualmente, o Aras Felicidade conta com uma estrutura totalmente dedicada à criação dos quartos de milha. Assim que optou por ter somente cavalos na propriedade, Marcel buscou conhecer e aprender a como construir as baias, a pista e o redondel, por exemplo. Porque é uma coisa que eu te falei, particular. Você vai no Aras de um amigo meu, de um amigo seu, vai ser um diferente do outro. Vai ter a particularidade em termos de laboratório, ou do escritório, ou das baias, ou dos piquetes. Cada um bola assim da maneira que mais gosta, né? Claro, pensando mais no bem-estar do animal, do cavalo. O Aras Felicidade divide espaço com uma enorme plantação de seringueiras. A extração do látex é uma das atividades a qual Marcel se dedica também. Mas o retorno do cultivo das seringueiras demora um pouco. O criador tem uma passagem interessante ao usar um de seus cavalos para percorrer o seringal. Eu pedi pro João, sei lá, uma égua que a gente tinha, e eu fiquei com preguiça de andar a pé pelo seringal, então eu falei, eu vou com a égua, vou montar e vou andar por esse meio aí, né? Aí o João selou, aí eu fiquei a tarde toda andando, vendo o seringal. Não estava ainda na produção, eu fiquei imaginando como seria para uma produção. Porque demora, né? A seringueira é 8 anos para começar a produção, então demora, você fica naquela expectativa. Eu fiquei andando a tarde inteira dentro desse seringal, chegou no outro dia, eu não aguentava levantar da cama. As costas travadas, minha esposa falou, mas que é isso? Você foi andar de cavalo e... Eu falei, meu negócio eu acho que é jogar bola mesmo. Falei com a minha esposa, cavalo tá difícil. Marcel sempre quis criar o quarto de milha. A versatilidade e a inteligência desses cavalos sempre chamou a atenção do jogador. A paixão pelo esporte equestre dos 3 tambores o faz desejar criá-los pelo resto da vida e, quem sabe, transmitir essa paixão para os filhos. Sempre comento com os amigos assim que eu não consigo gostar de outra raça, eu visualizei desde o começo o quarto de milha pela morfologia, pela versátil, é um cavalo que trabalha, ele é inteligente, habilidoso. Então eu não consigo, assim, acho bonito algumas outras raças, mas gostar mesmo, eu não consigo gostar de outra. O quarto de milha, eu fiquei desde o princípio assim apaixonado pela raça e eu quero assim, por muitos anos criar. Assim, não sei se meus filhos se vão dar continuidade. Eles são novinhos ainda não pegaram o gosto, mas eu gostaria que desse sequência. Hoje você começou a conhecer um pouquinho da história do jogador de futebol Marcel Hortolã e do seu novo projeto de vida, que é criar cavalos da raça quarto de milha. Amanhã você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse criatório da cidade de Tanabi, no interior de São Paulo. Não perca, eu te espero amanhã. Até lá!